Esse livro foi lançado em 2010. Esse livro ele tem duas histórias interessantes. A primeira história, ela fala de superação, é uma história de superação. E a segunda história é uma história de inspiração. Eu vou resumir aqui porque cada pessoa ele tem uma história e a sua história, ela na maioria é baseada na superação. Em 2010, eu estava atravessando uma crise financeira muito grande, em 2010, olhando aqui para a câmera aqui, pessoal aqui. E a crise financeira, ela me levou a pensar no que eu poderia fazer para sair daquela crise financeira. E naquela época, 2010, eu lembro que a comunicação e a expressão, a oratória, estava muito em alta naquela época. Já estava muito em alta. Agora nem se fala 2023. E veio na minha mente essa temática oratória. E mais ou menos uns 6 meses, trabalhando duro, árduo, a noite inteira, escrevendo, pesquisando, e finalmente o livro estava pronto. O livro estava totalmente diagramado, o livro estava revisado, e foi o momento que caiu a ficha. Está tudo pronto o livro, e como eu vou fazer para imprimir esse livro? Porque na época, para imprimir aí a partir de 1000 livros, já não era um valor assim tão baixo. E aí eu não tinha o dinheiro na época, não tinha o dinheiro, para você ter uma ideia, eu não tinha o dinheiro na época. E aí eu comecei a pensar, né, porque tem um filósofo que ele diz assim, se penso, logo existo. Então, quando você tira o foco do problema e você foca na solução, o teu próprio cérebro, ele se responsabiliza de te dar direcionamentos, te dar insights, meios, formas de você resolver aquele problema. E um dia eu estava com um folheto assim na mão, lendo um folheto e terminando de ler aquele folheto, embaixo estava assim, apoio. Digo, oh, legal, apoio. Aí embaixo estavam as empresas que estavam apoiando aquele evento, ou patrocínio que as pessoas utilizam. E naquele momento eu pensei, ó, seria uma boa ideia eu conseguir patrocinadores para o livro. E eu consegui alguns patrocinadores, foram na verdade aqui, ó, foram na verdade 4 patrocinadores, na época eu vou até falar para vocês aqui. Na época foi a MAC Engenharia, a MAC Engenharia hoje funciona em Araucária, ERS Construção Civil, do Elias Ribeiro, Autonews, Centro Automotivo, na época funcionava na Kennedy, e Dinâmica Automóveis, que também funcionava e ainda funciona na Kennedy. Então, eu consegui esse patrocínio e por fim, o livro estava pronto. E pasmem vocês, 2010, atravessando uma crise financeira, em 30 dias foram 3.000 livros vendidos. Aí você pode dizer assim, mas tem gente que vende 1 milhão. Foram 3.000 livros vendidos em 30 dias. Ou seja, foi o suficiente para eu dar uma boa organizada financeira na minha vida. Então essa é parte da história desse livro, uma história de superação. A outra história é a história de inspiração. A partir desse livro, muitas pessoas, muitos amigos escreveram um livro. Foram vários amigos, várias pessoas que tinham dom de escrever e não conseguiam escrever. E a partir da leitura desse livro, decidiram escrever. Só que isso em 2010, hoje, 2023. E o que me levou à criação desse e-book? O que levou à criação desse e-book? Eu estava na Livraria Curitiba, mais ou menos uns 2 meses atrás. Quando eu faço esse vídeo, eu estou aqui no mês de setembro, no dia 11 de setembro de 2023.
Então, 2 meses atrás, eu estava na livraria Curitiba, eu precisava comprar um livro lá, e eu comentei com a vendedora que em 2010 meu livro de oratória foi colocado nas livrarias Curitiba e voou, foi questão de 15 dias, zerou, ficou sem livros lá. Então eu coloquei uma parte nas livrarias Curitiba e outra parte foi venda pessoal de eventos que eu fazia na época. E aí eu comentei com ela, que interessante. Ela foi olhar no sistema e até olhou assim, não, seu livro está esgotado. Aí ela disse para mim assim, senhor Carlos, por que o senhor não faz o lançamento, por que o senhor não faz a segunda edição desse livro? Porque, para você ter ideia, livros, né, nesse gênero de oratória, comunicação e expressão, a procura está tão grande no momento, mas tão grande, que nós não temos nenhum livro desse gênero, está esgotado todos os livros. E aí me veio à mente de não lançar a segunda edição do livro físico, mas lançar um e-book. Então foi pensando nessa escassez, na verdade, pensando nessa escassez, nessa necessidade de bons conteúdos acerca de oratória, de comunicação e expressão, que eu decidi então lançar agora o e-book. Só que tem um detalhe, esse e-book ele está muito mais atualizado do que o livro físico. Por quê? Nós estamos em outra época. Em 2010 eu fiz o lançamento desse livro, agora nós estamos em 2023. Então a gente tem, a comunicação mudou demais. Hoje a gente tem aí as inteligências artificiais que estão. Então hoje você vai adquirir um e-book extremamente atualizado. É surreal as dicas, a dinâmica desse e-book. Então, essa história desse e-book, então adquira e eu tenho certeza que a tua vida vai mudar, assim como mudou a minha em 2010. Abraço e boa leitura.